Bom dia e votos que se encontrem a gozar de uma boa saúde. Bem-vindo a mais uma gravação. Hoje fomos proposto para falar sobre a designação processual, ou seja, os nomes que as partes adquirem em cada tipo de processo, porque não é igual em todos os processos como que as pessoas são designadas. Claro, a identificação é o nome que responde à pessoa, ou seja, é aquele nome que consta no seu BI, mas no processo há um nome que se atribui em função do tipo de processo. Comecemos primeiro nos processos crimes. Nos processos crimes, logo no início do auto de denúncia ou no auto de notícia, se for a auto de denúncia, pode o infrator ser designado de indiciado ou participado. Se for auto de notícia, pode ser chamado de infrator ou também indiciado. Na fase inicial do auto de notícia e também na fase inicial do auto de denúncia. E após a remessa do auto de denúncia ou auto de notícia ao Ministério Público, o Ministério Público constitui o indiciado, o infrator ou o participado como arguido. E aí muda o nome da pessoa envolvida no processo, que é chamada já de arguido. A pessoa que suspeita-se de ter cometido alguma coisa. E enquanto a pessoa que sofreu a consequência daquele crime é chamada de vítima, logo na fase inicial, quer na fase da denúncia ou no auto de notícia. Mas após a constituição em arguido da pessoa que é indicada ter cometido o crime, embora na fase primária, após esse despacho, a pessoa que sofreu a consequência já é chamada de ofendida. Isto no âmbito criminal. Vamos no âmbito civil. No âmbito civil, num processo civil comum. Comum, estamos a falar de um processo civil que tem a ver com direitos e obrigações, cumprimento ou incumprimento das obrigações, direito das coisas, direitos reais. Direito das coisas reais é sinônimo, né? Significa mesmo ramo de direito. Aí estaremos perante autor, que é aquela pessoa que mete o processo, e réu, a pessoa pela qual o processo a pessoa pela qual o processo é contra. Ou seja, eu que estou a meter processo contra o fulano B, eu sou o autor e o fulano B é o réu. E se estarmos perante a uma ação executiva, a pessoa que mete o processo chama-se exequente e a pessoa contra a qual o processo é submetido chama-se executado. E se estarmos diante da jurisdição de menores num processo de alimentos, tanto o pai como a mãe da criança são chamados de requeridos. Todos são requeridos. E ainda voltando um pouco no processo crime, as pessoas chamadas para prestar algumas declarações, para aquelas pessoas que presenciaram o ato, que assistiram o crime, que tiveram elementos mais consistentes na hora que o crime foi praticado, são chamadas de testemunhas. E aquelas pessoas que apenas foram contadas, não assistiram o ato, apenas foram contadas, são chamadas de declarantes. Agora, aquelas pessoas que, através do seu ofício, através do seu trabalho, tiveram conhecimento do crime e podem ajudar a esclarecer como que esse crime aconteceu, são chamados de peritos. Isso no âmbito criminal. Voltando para o âmbito civil, dizíamos que no processo de alimento, o pai e a mãe são chamados de requerido. Se for no processo, por exemplo, de adoção, a pessoa que está a requerer adoção é chamada de adotante e o bebê ou a criança que nós queremos adotar é chamado de adotado.
Então, muitos aí confundem, colocam autor. Não, o processo de adoção não tem autor. Até se não queres colocar adotante, pode colocar como requerente. Até pode soar melhor requerente do que colocar autor. Coloca requerente ou adotante. E no processo de... Vamos lá ver, qual é o outro processo? No âmbito de menor. O processo de tutela. Tutela é requerente. Requer a tutela. A pessoa que submete o processo é chamado de requerente. No processo de inventário, a pessoa que requer é chamada de inventariante e a pessoa que perdeu a vida é chamada de inventariado. Nas providências cautelares, a pessoa que requer a providência é chamada de requerente e contra a qual é requerida, aliás, e a pessoa contra a qual a providência é submetida é chamada de requerida. Então, são esses processos que eu me recordo agora. Se tiver mais outros, vão me sugerir para eu atribuir, aliás, para eu ajudar em dizer quais são os nomes que essas partes são designadas. E também no âmbito processo civil temos partes processuais, temos sujeitos processuais. Partes é autor e réu, exequente, executado. As pessoas têm interesse no processo. Enquanto sujeitos são aqueles que intervêm, o Ministério Público, o advogado, o tribunal, e aí em diante. Então, espero terem gostado desse vídeo e aguardo para mais sugestões de temas. Não se esqueça de compartilhar e bom dia.